vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte. Hoje nossa igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. Apesar de que esta data em nosso calendário está situada no dia 1º de novembro, a igreja no Brasil escolhe sempre o primeiro domingo seguinte para celebrar este momento. Portanto, hoje, dia 7 de novembro, vamos começar o programa Em Tuas Mãos rezando a oração a Todos os Santos. Ó Deus, onipotente e eterno, que pela força do Teu Espírito Santo santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de todos os santos, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós. Na companhia de vosso Santíssimo Filho, Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Todos os santos de Deus, rogai por nós. Amém. Nós começamos o mês de novembro rezando por todos os entes queridos que já se foram, mas essa prática não deve ser vivenciada apenas no dia de finados. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto agora, nessa entrevista. O mês de novembro é dedicado aos fiéis defuntos e nós, enquanto cristãos, somos motivados a rezar pelas almas que já se foram. Sobre esse assunto e para entendermos melhor, nós vamos conversar agora com o Padre José Nery. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu sou quem agradeço, Joyce, a você e ao programa Em Tuas Mãos, como todas aquelas pessoas que nos acompanham neste momento. E aqui nós tentaremos um pouco falar daquilo que nós já vivenciamos na prática em relação aos fiéis defuntos. E por que o mês de novembro é considerado como o mês dos fiéis defuntos? Quando nós falamos dos fiéis defuntos, nós associamos logo a todas as suas categorias. Fiéis defuntos, amigos de Jesus, aqueles que morreram na paz do Senhor. E há pouco nós celebrávamos o Dia de Todos os Santos, a qual chamamos de Igreja Triunfante, Igreja da Glória. E o dia seguinte, rezamos pelos fiéis defuntos. E como nós bem rezamos na oração eucarística, aqueles que morreram na esperança da ressurreição. E são todos aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que doam a sua vida por Jesus. E no fim último da vida, é recebido na casa do Pai, acolhido nos ombros do bom pastor. E a igreja justamente reserva este dia para que todas as pessoas assim volte o seu coração, a sua oração durante aquele dia, levando flores, velas até o cemitério, ao lugar sagrado por nós chamado o Campo Santo, aonde estão todos os seus. E a igreja dedica simplesmente este dia para poder recobrar e retornar para nós o sentido da vida, a qual nós celebramos. Não é a morte, mas é a vida que nós queremos ter e buscamos em nome do Senhor. E para isso, nós rezamos àqueles que já nos precederam a vida eterna. Durante essa pandemia, as pessoas estão bem limitadas, na ida até o cemitério. Para quem não pode, como a pessoa deve proceder? Sim, bem interessante e oportuna a pergunta. Neste período de pandemia, muitos são aqueles que não podem ir aos cemitérios, ou ainda não se permitiram a tal liberdade, entre aspas, e ainda estão recolhidos nas suas casas. Em uma cultura não tão distante, por exemplo, na cultura da casa dos meus pais, uma cultura do interior, nós, quando não podemos ir ao cemitério, rezamos em casa, acendemos uma vela debaixo de uma árvore e depois colocamos flores. Ali nós representamos todos aqueles lugares a qual nós queremos visitar. Ou então, indo a uma igreja, no cruzeiro da igreja ou até mesmo no altar, fazer as suas orações e ali oferecer
a todos os fiéis defuntos. Lembremos que neste dia nós rezamos pelos nossos e por todos os defuntos. E eu, não podendo ir ao cemitério, posso rezar em casa. Agora, quem mora em apartamento, fica tão difícil acender uma vela, mas a oração é possível. Colocar flores e oferecer ao Eterno que vive em nós, pela ação e graça do tempo, a qual nós estamos dando graças a Deus. E quem são esses fiéis defuntos? Explica pra gente. Tem alguma diferença para os demais? Na oração eucarística, quando nós rezamos o momento dos vivos, rezamos por todos aqueles que circundam este altar, por todos aqueles por quem queremos rezar, os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro, são os vivos. Quando nós vamos rezar pelos fiéis defuntos, rezamos por todos aqueles falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Os fiéis defuntos são aqueles que morrem na graça do Senhor, são aqueles amigos de Jesus, são aqueles que em vida conheceram, procuraram, viveram a graça de Cristo. E por meio deste, os outros também são convidados a fazer parte deste grande número de fiéis. É bem verdade que poderíamos classificar os fiéis defuntos, aqueles que praticam a vida da igreja, e defuntos, aqueles que não praticaram. Mas, no entanto, nós podemos colocar no mesmo rol todos os fiéis defuntos, e pelos fiéis, os amigos, os parentes, aqueles que não tiveram oportunidade ou não quiseram em vida praticar as virtudes que nos levam ao céu. E nós rezamos pelos fiéis defuntos e todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição. Nós recordamos muito os fiéis defuntos nesse período, nesse mês de novembro. Mas o que é o ideal para se fazer durante todo o ano? A nossa oração, ela é contínua. Ela não é uma oração interrompida. Eu rezo aqui, mas uma outra pessoa está rezando ao mesmo tempo que eu. E vai fazendo os mesmos pedidos, outros, talvez, mas vamos nos completando. Assim, não somente ao mês de novembro, não somente ao dia 2, que devemos recordar dos fiéis defuntos, mas todos os dias da nossa vida, nós devemos rezar na oração da igreja, na oração da Santa Missa, na oração do Santo Terço. Devemos recordar de muitas pessoas, quando reza, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E este é o nosso pedido, que enquanto vivos fazemos, livrar a elas e a nós de tão gravíssimo perigo e pecado, e assim caminharmos na estrada de Jesus com os passos certivos, porque aquele que nos chamou e nos chama e permanece conosco na vida é aquele que é fiel aos seus projetos para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante e necessário para a nossa igreja. Eu aqui agradeço a você e a toda a equipe do programa Em Tuas Mãos. Espero ter ajudado nas respostas, naquilo como eu falei no início, nós já praticamos, nós já colocamos a nossa vida em ação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos faça caminhar felizes na estrada de Jesus. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Quando fazemos nascer amanhãs, compartilhamos afetos. Quando brotamos possibilidades, regamos perspectivas. Quando iluminamos caminhos, enxergamos horizontes. Quando ultrapassamos obstáculos, damos asas às liberdades e, principalmente, acreditamos no que virá. 26ª Caminhada da Fraternidade. Assista a live e, mesmo digitalmente, venha caminhar para um novo começo. Em tuas mãos.
O Papa Francisco enviou uma mensagem ao presidente da Organização das Nações Unidas, por ocasião da COP26, que é a Conferência da ONU sobre o Clima. Na carta, o Santo Padre pede para que os países possam agir com urgência no que diz respeito aos problemas climáticos enfrentados em todo o mundo. Esse é apenas um dos exemplos em que a fé e a ciência caminham lado a lado. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir agora no quadro Bons Conselhos. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a relação da fé e a ciência. E para nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Roberto Filho, ele que é professor de Direito da UFP. Professor, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. É um prazer estar aqui com vocês. Então começa falando para a gente sobre a relação entre a fé e a ciência. Bom, na verdade as pessoas têm uma falsa compreensão do fenômeno. Eles acham que a fé e a ciência são realidades distintas e que não se combinam e que uma é uma proposta de uma não investigação. Essas coisas fazem parte de um discurso raso, quando falta a verdadeira compreensão das duas dimensões, né? As duas dimensões, a dimensão da fé e a dimensão da ciência, certo? Ou seja, dentro da ciência nós temos atos de fé. Quando o mundo começava naquelas mecânicas da circunnavegação, ninguém conhecia a América, ninguém sabia nada. Algumas pessoas, a partir das suas observações iniciais, apostavam na existência de alguma coisa lá na frente. Essas pessoas atravessaram o mar a partir de uma promessa que ela era muito longínqua. Mas eles descobriram a América. O que aconteceu? Havia naqueles grandes navegadores um grande ato de fé. Eles apostaram no mais, digamos assim, improvável dos destinos. E depois provaram que ele existia. Ou seja, isso que aconteceu é o que sempre aconteceu na história da humanidade. Quer dizer, Deus nos chama amorosamente para servi-lo porque a recompensa é monumental, né? Claro, quase sempre nós teremos o ceticismo, a desconfiança, etc., porque nós queremos com o imediatismo do aqui e agora, e nós sabemos, nós somos integrantes do plano de Deus, o plano é outro, nós estamos inseridos. Deus não é o nosso secretário para fazer o que nós queremos. Essa é a grande complicação dessa história. Então, quando você fala que as navegações foram praticamente um ato de fé, você apostava naquilo que você acreditava, também nós, né? Então, e claro, quando você fala isso em torno de conhecimento e alguma coisa e tudo disso, você lembra, conhecimento é poder. E o poder é algo que atrai as pessoas, porque você governa os outros, faz tudo. Então, existe também toda uma mecânica de discussão de poder ao redor do elemento religião, porque a religião serve para estabelecer comportamentos sociais e tudo mais, né? Então, há pessoas que insistem nela para conduzir a sociedade e há pessoas que têm projetos contrários que insistem que ela não existe exatamente porque querem implantar o seu projeto. Às vezes aí nós temos o que seria, sob o argumento de uma discussão científica, nós temos uma discussão de natureza política, né? Ou seja, a situação é bem diferente. E eles, até por propaganda e tudo, se apresenta sobre outra roupagem. Então, na sua concepção, a ciência e a fé são complementares. Inteiramente complementares. A ciência, ela é algo que é um atributo nosso dado por Deus. A ciência é o exercício das faculdades mentais. Nós temos a capacidade de pensar, de discernir, de questionar, inclusive de questionar até o Deus que nos fez, discutir, questionar sobre a sua possível e eventual existência. O nome disso é liberdade, né? O nome disso é liberdade. Deus nos ama tanto que nos dá a liberdade de, conceitualmente, a partir da inteligência, que é um dom que Ele nos deu, discutirmos ou duvidarmos da própria existência dele. Qual a contribuição que a ciência e a fé dão uma à outra? As duas são fenômenos de conhecimento, né? Mesmo na fé e mesmo na ciência, nós temos a estrutura de pensamento e tudo. Lembremos que quando se fala em ciência, que você vai falar em método científico, nós temos que lembrar que existe uma participação monumental do elemento religioso. O Bacon, dos anos 1200, ele era frade, ele montou, foi o precursor
do método científico. E ele dizia, é mais fácil se chegar à verdade pelo erro do que pela confusão. E então você tem um molho de chaves. Se você chega em casa, está no escuro, se você vai, peguei essa aqui, não é, você vai achar a chave certa. Se você botar todas dentro de um saco e for pegar aleatoriamente, você pode passar a noite todinha e não conseguir abrir. Ou seja, isso é algo que nasceu do raciocínio de um frade. Esse cara foi o sujeito que iniciou o pensamento do chamado método científico, para termos uma ordem metódica, racional, científica, para termos os resultados. Ninguém fala desse cara. Sabe por quê? Porque todos dizem que isso foi com Descartes, que foi 300 anos depois. O nome disso é política. Essa inversão de reconhecimento de quem iniciou esse procedimento foi feito assim para apagar a figura do Bacon. Já que o senhor é professor, o senhor pode falar como nós podemos vivenciar a fé dentro do campus universitário. A melhor coisa é primeira coisa, sermos fiéis a Deus. Quando você tem a postura daquela pessoa que é correta e que faz tudo, você adquire naturalmente o respeito. Não se preocupe que a pessoa é respeitada, porque você não mexe com ninguém, você não prejudica. Se você tem um comportamento que se adequa àquilo que a religião nossa propõe, você vai ser, no mínimo, uma pessoa honesta. E essas pessoas honestas são respeitadas, elas são bem atendidas. Na medida que você tem uma pessoa honesta e que ela tenha sobre isso um volume de conhecimento intelectual, científico e tudo mais, ela se torna mais útil ainda. Agora, nós temos que, mesmo essas pessoas, mesmo os santos foram tentados, né? Se você está num ambiente e olha que como é extremamente disputado, por exemplo, você tem no concurso de Miss, você tem na universidade, eu quero aparecer, eu quero ser o primeiro e etc. O nome disso é um dos nossos terríveis pecados, a vaidade. Ou seja, e isso é uma ocorrência que pode, se você é um bom cristão, você vai ter que fazer um esforço para não incidir na vaidade. Mas isso é meio difícil? É. Mas nós conseguimos fazer outras coisas difíceis que que nos dão muito mais incômodo, mas nós fazemos em nome de uma coisa errada. Quantas pessoas que são incapazes de se privar de um bem, de uma vantagem qualquer para dar uma esmola, para conseguir alguma coisa, mas eles são incapazes de reagir, por exemplo, à vaidade, aparecer mais que os outros. E é o que é uma modalidade do pior dos pecados, que é o orgulho. E você quer se apresentar, ser melhor, ser o mais bonito, mais importante, essa vaidade é uma das facetas do orgulho. E aí nós voltamos aos nossos velhos 10 pecados. Então, qual o principal conselho que o senhor deixa para aquelas pessoas que desejam evangelizar, né, dentro das universidades, até mesmo também dentro das escolas? Bom, quem quiser evangelizar, quem quiser isso, só tem um sinal, né? É o mandamento, o ensinamento do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue a sua cruz e me siga. Jesus não disse que nós vamos viver no mal de rosa, não. Você vai ter um monte de dificuldade e talvez, e felizes daqueles santos que agradeceram que puderam até mesmo morrer na cruz como Cristo. Né? Morreram por perseguição a Ele, vocês vão ser perseguidos como eu fui. Né? Então, ser bom, decente, prestativo, tudo mais. Sem a ambição de ter querer a popularidade, porque como o nosso próprio evangelista, quem fez isso por popularidade já ganhou seu galardão. Né? E isso acontece muito agora, principalmente teremos nesses 2 anos seguintes, eleições. Quantas pessoas têm aquela postura extremamente demagógica, de benemerente, tudo aquela história que ele fez não porque queria fazer, mas porque queria faturar? O grande cuidado que nós temos dessas pessoas que se envolvem nisso é que eles têm que fazer, pelo bem fazer, por honra a Deus. E não para fazer a idolatria de si próprios. Deus, se Ele quisesse, teria todo o poder nas suas mãos. Como Ele disse, se eu quisesse, a legião de meu pai vinha aqui e tirava todo mundo. Não tem problema. Eu quero assim. A grande ação do cristão, a melhor dela, quem mais pode satisfazê-lo e aos céus, é a imitação de Cristo. Então, professor Roberto, muito obrigada mais uma vez por participar do nosso programa.
Eu que agradeço. A ciência e a fé seguem juntas na vida de Karine Santos. Ela nos conta o seu testemunho hoje. Olá, eu me chamo Karine Juliana, sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí e eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre o que é vivenciar a fé cristã católica dentro do ambiente universitário. Para falar sobre isso, para começar a falar, não teria uma outra frase que definisse melhor do que combater o bom combate. É uma escolha diária, é uma luta diária que nós temos que fazer para não nos perder do amor de Cristo, para não deixar que as armadilhas do inimigo nos distanciem do verdadeiro Cristo Jesus, nosso Senhor. E viver essa fé dentro do ambiente universitário é não ter vergonha de usar as camisas de nossa igreja, é não ter vergonha de rezar o Santo Terço, de ler a Bíblia, ler qualquer outro livro católico dentro do ambiente universitário, é não ter medo e nem vergonha de ser julgado pela nossa fé, pelo que nós somos, pelo que nós acreditamos e fielmente professamos. Cristo, ele se orgulha muito quando nós não abrimos mão de nada por ter vergonha, por medo de ser julgado, por medo de ser excluído. Dentro do ambiente universitário, a gente sabe que muitas coisas vão acontecendo ao longo dos anos de curso que vão nos distanciando desse amor. São muitas situações que podem nos fazer pecar, que podem nos fazer deixar de professar essa verdadeira fé. Então nós temos que nos policiar e nos manter firmes no amor de Cristo, amparados sempre pela mão de Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão para que ela caminhe ao nosso lado. Ela que foi uma serva tão fiel, é um exemplo muito forte do que nós devemos ser todos os dias. Então, vivenciar a fé cristã católica dentro do ambiente universitário é isso, é não ter medo de levar o amor de Cristo, principalmente nós jovens, a todas as pessoas ao nosso redor através do nosso testemunho. Às vezes é difícil, às vezes nós somos testados a ferro e fogo, e é difícil às vezes controlar o nosso temperamento, enfim, mas nós não devemos desistir. É levantar a cabeça, sacudir a poeira e ir em frente, e evangelizar e levantar a cruz de Cristo, levar essa cruz sempre dentro do nosso coração. Então, vivenciar a fé cristã católica dentro do ambiente universitário é isso. Confira agora as principais notícias da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha nesta manhã. Na sexta-feira, dia 29 de outubro, o Conselho Missionário Arquidiocesano de Teresina realizou uma live Cantando a Missão, que tem por objetivo levar a evangelização através de músicas missionárias. O momento contou com a participação do arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que palestrou sobre a necessidade do missionário para a igreja. A transmissão teve início às 7h30 da noite e foi realizada através do canal oficial do Comi de Teresina e pela FM Carismas. A Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina realizou no último domingo, dia 31 de outubro, uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional da Juventude, DNJ, que foi voltado para todos os jovens arquidiocesanos. O momento teve início às 4h30 da tarde na paróquia São Sebastião, Forania Sudeste, e contou com show, atrações culturais, procissão dos jovens pelas ruas do bairro e encerramento com celebração da Santa Missa. A Renovação Carismática Católica de Teresina realizou nos dias 30 e 31 de outubro ações do projeto de valorização da vida nas dores do amparo, que tem como intuito ajudar pessoas de diferentes camadas da sociedade com vulnerabilidades no combate à ansiedade, depressão e suicídio. Nesses 2 dias foram realizadas diversas atividades na intenção de combater essa realidade, como a distribuição de mais de 200 quentinhas aos moradores de rua e momentos de interação nas praças e parques da capital, com o apoio de profissionais da saúde e de sacerdotes. Neste domingo, dia 7, a Caminhada da Fraternidade, promovida pela Ação Social Arquidiocesana, ASA, realiza uma grande live solidária em comemoração aos seus 26 anos de existência,
já que pela segunda vez a tradicional caminhada pelas ruas da capital não será realizada devido à pandemia do novo coronavírus. O tema da live deste ano é Caminhar para um Novo Começo e contará com uma variada programação, tendo atrações musicais, teatrais e a apresentação de jornalistas de várias emissoras. O momento terá início às 14h e será transmitido através do canal do YouTube da Arquidiocese de Teresina, pela Rádio Pioneira de Teresina, 88.7 e na TV Assembleia, canal 16.1. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Quando fazemos nascer amanhãs, compartilhamos afetos. Quando brotamos possibilidades, regamos perspectivas. Quando iluminamos caminhos, enxergamos horizontes. Quando ultrapassamos obstáculos, damos asas às liberdades e, principalmente, acreditamos no que virá. 26ª Caminhada da Fraternidade. Assista a live e, mesmo digitalmente, venha caminhar para um novo começo. Agora é hora de nós conferirmos as notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4. Olá, está começando mais um Boletim do Regional e eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. No período de 27 a 31 de outubro, Dom Juarez Souza, bispo da diocese de Parnaíba, realizou a visita pastoral missionária à paróquia Nossa Senhora da Assunção, no povoado Camurupim, na cidade de Luiz Correia. Dom Juarez foi acolhido pelo padre Antônio Brasilino, diácono Vicente, membros das pastorais e pela comunidade geral da paróquia, onde celebrou a missa de abertura. Como parte da programação, o bispo diocesano teve encontro com o Conselho Pastoral Paroquial, Conselho Comunitário e Conselho Paroquial Administrativo e Econômico. Dom Juarez também se reuniu com o Grupo do Terço dos Homens, Apostolado da Oração, Grupo Jesus, Maria e José e realizou visitas aos enfermos e capelas, onde celebrou Santa Missa no setor São João 23, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, na localidade Pé da Serra. No dia 28 de outubro, Dom Edilson Nobre, bispo diocesano de Oeiras, celebrou Santa Missa na residência episcopal como encerramento do retiro do pré-diácono Gutenberg Rocha. O primeiro candidato ao diaconato permanente da diocese foi admitido às ordens sacras no dia 29 de outubro, em celebração presidida por Dom Edilson Nobre e concelebrada pelos padres João de Deus, Rogério Nascimento, Juvenal Soares, José Francisco da Silva, José Pereira, Adenildo Godoy e Benedito Macedo. No dia 29 de outubro foi realizada a reunião da Comissão Diocesana de Animação e Promoção do Sínodo dos Bispos, na Diocese de Picos. O encontro aconteceu no Centro Diocesano de Pastoral, com a presença do bispo Dom Plínio Luiz. A Diocese de Campo Maior realizou no dia 31 de outubro mais uma edição do Dia Nacional da Juventude no Complexo Valdir Fortes, no centro da cidade de Campo Maior. Como programação, o evento teve celebração de abertura, catequese com o bispo diocesano Dom Francisco de Assis, adoração e bênção do Santíssimo e show católico. O lema refletido deste ano foi Que sejam um, tirado do livro de São João, capítulo 17, versículo 21. Com o tema Cristo nos salva e nos envia, a Diocese de Floriano vai promover mais um encontro vocacional voltado para rapazes e moças que queiram discernir o chamado de Deus para a sua vida. Para participar, o interessado deve procurar o padre da sua paróquia para encaminhamento. O evento vai acontecer nos dias 4 e 5 de dezembro. Para outras informações, você pode entrar em contato com o telefone que aparece no seu vídeo. De 12 a 21 de novembro, o Santuário de Bom Jesus da Boa Sentença realiza mais uma festa do padroeiro. O padre José Dino, padre Edgardo, as irmãs mercedárias, pastorais, grupos e movimentos do santuário convidam você e sua família para vivenciarem esse momento de oração, missão, louvor, fé e de agradecimento a Deus. Em alusão ao ano josefino, o tema do festejo deste ano é
Bom Jesus, da Boa Sentença, ajudai-nos a viver as virtudes de São José. A programação completa você confere no site diocesedebomjesus.org.br. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Quando fazemos nascer amanhãs, compartilhamos afetos. Quando brotamos possibilidades, regamos perspectivas. Quando iluminamos caminhos, enxergamos horizontes. Quando ultrapassamos obstáculos, damos asas às liberdades e, principalmente, acreditamos no que virá. 26ª Caminhada da Fraternidade. Assista a live e, mesmo digitalmente, venha caminhar para um novo começo. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Palavra da Salvação, do Padre Genivaldo Pereira, da editora Nova Aliança. Esta obra é fruto de alguns anos de experiência com a Palavra da Salvação, o Evangelho. Nele, você terá acesso a uma coletânea de textos nascidos dos rascunhos das homilias dominicais do Padre Genivaldo Pereira. Apesar de haver uma variação temática entre os textos, todos os 7 possuem um só objetivo: apresentar de forma acessível os ensinamentos de Jesus. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite e já garanta sua obra. O Padre Genivaldo Pereira vai lançar o seu primeiro livro, intitulado Palavra da Salvação. Ele é o nosso artista da fé de hoje. Na vivência de sua vocação sacerdotal, o Padre Genivaldo descobriu um outro dom que tinha, o de ser escritor. Sempre fez parte de sua rotina escrever suas homilias dominicais para que assim ele pudesse se preparar melhor. E depois de um tempo realizando essa prática, ele sentiu o despertar de transformar aqueles textos em uma obra literária, na intenção de levar aquelas reflexões para quem adquirisse. Ele explica com mais detalhes sobre o nascimento desse livro. Este livro ele não nasceu, diríamos assim, de uma proposta sistemática, mas daquilo que eu tive como experiência nas homilias ao longo desse período, né? Então, eu tive sempre a curiosidade de aprofundar mais os textos bíblicos e ao longo das celebrações eu fazia então esses roteiros da minha homilia dominical. Quando eu tinha já um volume grande de roteiros e também por provocações de alguns colegas acerca de estes textos também, que eu poderia convertê-los em um livro, uma edição, acabei rejeitando a ideia no início, mas depois eu fui olhando aquilo ali que era como texto, tive o desejo de partilhar com as pessoas que provavelmente também ajudariam elas a entender mais ou menos aqueles textos, né?
Então não nasceu assim de um projeto assim sistemático, mas nasceu, podemos dizer, de modo espontâneo ou de inspiração divina, né? Podemos dizer assim. A obra Palavra da Salvação contém 7 textos que foram escolhidos com um propósito principal: esclarecer o leitor sobre específicos assuntos da religião católica que não são tão discutidos. O padre conta o motivo da escolha dessa abordagem. A escolha se deu justamente baseado naquilo que é fundamental em qualquer vida espiritual, ou seja, em qualquer pessoa ela se levanta essas questões. Então, os temas que eu trabalho aí neste livro são temas que eles perpassam por todas as pessoas que entraram num caminho de espiritualidade. Então, se você diríamos assim, cristão, católico, são perguntas que inevitavelmente você vai se fazer em algum momento da sua vida espiritual e da sua espiritualidade. Assim como aconteceu na minha vida, estas questões, eu creio também que ela está presente na vida daqueles todos que abraçaram a fé. O sacerdote destaca 2 textos que estão inseridos na sua primeira obra e têm grande representatividade e significado, tanto para ele quanto para a religião católica. É uma das questões fundamentais quando você está neste caminho de espiritualidade, é o que é realmente a fé, né? Como entender esta realidade na vida espiritual, né? Como é que nós podemos compreender, porque nós vamos ver várias definições. Cada pessoa ela vai falar de uma experiência de Deus, ela vai falar de uma vida particular de oração, de uma vida particular de fé. Seja através de um ato extraordinário na vida dela, seja um despertar em algum momento na vida dela. Então, essa pergunta ela sempre é recorrente nas pessoas e também na minha própria vida espiritual. E um outro texto que eu citaria, que também é interessante, é o que é necessário para conseguir o reino dos céus, ou o que é necessário para alcançar a vida eterna. Outra pergunta que é fundamental na vida cristã, no caminho espiritual. E muitas vezes nós imaginamos que a resposta a essas questões são fáceis ou até mesmo intuitivas, quando na verdade, em muitas respostas, elementos acabam passando que você não percebe que são importantes. Então, nesses 2 textos, assim, inclusive, foi os que eu mais realmente gostei daquilo que eu escrevi, e eles tocam 2 questões que talvez estão no início da sua experiência espiritual e a outra que está logo em seguida ou no final da sua experiência, que é: valeu a pena esta vida espiritual? A fé realmente me levou à vida eterna? Então são questões que eu penso que elas estão presentes em todas aquelas pessoas que pretendem ou que já entraram numa caminhada de espiritualidade. Natural da cidade de Coronel José Dias e formado pela Diocese de São Raimundo Nonato, o padre Genivaldo já possui 8 anos de caminhada sacerdotal. Durante esse período, já escreveu muitas homilias e, apesar de possuir diversas reflexões, colocou a quantidade reduzida de textos no livro. O padre revela qual seu principal intuito com essa publicação. Eu estou apresentando uma perspectiva, uma forma de ler diríamos assim, esta palavra, que é a palavra da salvação, especificamente nesses temas que tocam de modo mais pertinente a nossa vida espiritual. Então, se você entender, eu creio, estes elementos da melhor forma possível, você vai crescer espiritualmente, vai ter diríamos assim, uma vida mais autêntica na sua dinâmica espiritual. Apesar de não ter lançado o livro ainda, ele já pensa nas próximas obras que irá produzir e já vem se preparando para essa realidade, deixando material guardado para quando a oportunidade surgir. O próximo, sempre essa é a pergunta que às vezes é feita, né? Mas eu diria, um livro ele sempre instiga outros assuntos, outros conteúdos, e como este é um livro que eu trabalho dentro dessa perspectiva do que eu vivo realmente, eu já tenho mais material também acerca destes temas. Outros temas que eu penso que são importantes na vida espiritual. E que, se Deus permitir, futuramente aí, tiver tempo, tiver condições de organizá-los, pode vir uma segunda, uma terceira ou uma quarta
publicação, né? Ao todo, foram realizadas 1000 tiragens do livro. O seu pré-lançamento foi realizado no dia 4 de novembro na Livraria Entre Livros para um público reduzido de pessoas e o lançamento será realizado no dia 13 de novembro na Capela Santa Terezinha, no centro, no dia do seu aniversário natalício. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Hoje a igreja celebra a memória de todos os santos e santas. Talvez você vá me perguntar, mas não era dia 1º? Sim, quase no mundo inteiro, essa solenidade de todos os santos é comemorada no dia 1º de novembro. No Brasil, há mais de 40 anos, por um acordo entre o Estado brasileiro e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, nós celebramos no primeiro domingo que se segue ao 1º de novembro. Então, hoje é para nós, no Brasil, a celebração de todos os santos e santas. Isso nós não fazemos, como alguns dizem até em tom de brincadeira, para não deixar nenhum enciumado, porque tem dia de São José, dia de São Francisco, dia de Santo Antônio, dia de Santa Luzia, etc. Não se trata de deixar santos enciumados. Se trata de reconhecer a glória de Deus que se manifesta na vida e no testemunho desta multidão incontável de mulheres e de homens, de todas as línguas, raças, nações, idades e etnias. Essa a grandeza desta festa, mostrar que a santidade é a nossa vocação. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. E o que é a santificação? Esta amizade com o Senhor, essa sintonia, essa comunhão com o Senhor, de modo que assim nós crescemos em santidade, o que equivale a dizer, crescemos na amizade com o Senhor. Deus passa a ter mais espaço em nossa vida. Eis porque uma santa tão popular como Santa Teresinha do Menino Jesus já reconheceu há mais de um século atrás que a santidade não era perfeição acabada, era intimidade, amizade com o Senhor. Tanto que ela dizia, eu quero ser uma santa e uma grande santa. Não por orgulho, porque santidade não é orgulho. Santidade e orgulho se contrapõem. O que casa com santidade é humildade. Então, quando ela diz, eu quero ser uma grande santa, quer dizer, eu quero ser alguém que pertença inteiramente ao Senhor. Eu quero ser alguém que Ele tenha poder sobre mim. Eu quero ser alguém que esteja em perfeita sintonia com Ele. O livro do Apocalipse, no capítulo 7, que é o texto lido hoje na liturgia, ele diz, depois que eu contei 12.000 assinalados de cada uma das tribos de Israel, eu vi uma multidão imensa que ninguém podia contar. Homens de todas as línguas, povos e nações. O quadro que você está vendo, que é um tanto original, mostra exatamente Jesus com uma multidão de pessoas de todas as fisionomias, de todas as etnias, e todos eles em idade jovem, para dizer que a santidade nos dá vigor, nos dá juventude, nos dá alegria, mesmo que seja um velhinho ou uma criança, estamos em pleno vigor, porque é o Senhor que brilha na vida de cada um. Então, quando o Vaticano II, o concílio que foi concluído em 1965, fala sobre a santidade, ele diz que é a vocação universal, isto é, a vocação para todos os membros da Igreja, do leigo ao Papa. Não interessa quem seja o membro da Igreja. O batismo é a fonte
da santidade, porque aí nós somos inseridos na Trindade Santa. Nós somos enxertados, por assim dizer, em Cristo, para usar a expressão paulina. Quer dizer, nós passamos a ter uma comunhão com a Trindade Santa. Então a vida de Deus passa para nós e nós passamos a ter a nossa vida unida do Senhor. Por isso que o batismo é tão importante. Ele é a fonte da santidade. Não é só um testemunho público, não. O batismo é a nossa imersão na própria Trindade. É a nossa imersão no amor misericordioso do Pai. É a nossa irmandade com Jesus, é a nossa santificação no Espírito. De modo que nós não fazemos distinção entre os santos. Nós reconhecemos que neles Deus nos mostra como a sua palavra pode ser vivida. Pode ser uma pessoa com temperamento forte, pode ser uma pessoa mais calma, pode ser um pai de família, pode ser um jovem, pode ser uma criança como os pastorinhos de Fátima, pode ser um jovem moderno como o bem-aventurado Carlo Acutis, pode ser um homem de extrema popularidade como São Francisco de Assis e assim por diante. De modo que a santidade é para todos, cada qual no seu modo de vida. O São João Paulo II teve uma intuição maravilhosa. Ele quis, então, mostrar como modelo de santidade pessoas dos mais diversos países e das mais diversas condições de vida, para dizer, não é porque você é um casal que você não possa ser santo, não é porque você é um jovem que não possa ser santo, não é porque você é um bispo que não possa ser santo. Todos são chamados à santidade. Mas não depende do lugar que você ocupa na igreja. Depende da maneira como você vive a sua vocação, como você concretiza a graça do seu batismo. Então, demos glória a Deus que nos mostra testemunho admirável de santidade, de vida com Ele em tantos homens e mulheres. E olhando para eles, nos estimule a crescer na vida de comunhão com Deus e a nos ter vontade sempre maior de dar um testemunho da nossa fé perante o mundo. Como o Evangelho diz, vós sois a luz do mundo. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Busquemos viver o mês de novembro entregando o nosso coração ao Senhor, a fim de alcançarmos a santidade em nossas vidas. Até o próximo domingo, com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos para você.